Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quantos aqui trouxeram sua Bíblia? Levanta para mim, por favor. Louvado seja Deus. Quem tem o hábito de ter sua Bíblia apenas no seu aplicativo e não traz Bíblia impressa? Quantos? Alguns. Ok. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos aqui já são crentes há mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Ok. Quantos aqui já leram a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse? Louvado seja Deus, coisa boa. Então agora abra sua Bíblia no Salmo 119, versos 9 e 11. Hoje eu não vou fazer um sermão expositivo, vou tratar de um assunto. E estou muito feliz de ver esse diagnóstico aqui do nosso auditório. Salmo 119, versículo 9 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Verso 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre o valor inestimável da palavra de Deus. Sem sombra de dúvidas de que a Bíblia certamente é o livro dos livros. É uma biblioteca, a biblioteca do Espírito Santo. Este livro é o livro mais lido no mundo, é o livro mais traduzido para outros idiomas no mundo, e é o livro mais distribuído do mundo. Já passam de 4 bilhões de exemplares. A Bíblia, por outro lado, é o livro mais perseguido no mundo. É o livro que tem sido proibido, que tem sido caçado, que tem sido queimado, que tem sido jogado na fogueira das intolerâncias. Seus críticos atacam-na com fúria, como escorpiões do deserto. De vez em quando levanta um teórico, um crítico da Bíblia, para levantar seus ataques frontais contra ela, dizendo que agora descobriram algo que vai desacreditá-la. E esses críticos passam, esses críticos morrem, suas ideias viram poeira, e a Bíblia, sobranceira e vitoriosa, prossegue a sua marcha bendita. É curioso que recentemente a nossa Suprema Corte ínclita, Suprema Corte brasileira, entendeu que nós não deveríamos ter uma cópia da Bíblia nas bibliotecas, das escolas. No entendimento de que somos um país laico, mas nós não somos um país ateu. Nós não temos uma religião oficial, mas afastar das bibliotecas o livro mais lido no mundo é no mínimo uma coisa incompreensível para nós, para o saber humano. Até porque num país democrático quem decide quem vai ler, o que vai ler ou não vai ler, é o leitor. Nas culturas ao longo dos séculos, as nações que foram formadas debaixo da orientação da palavra de Deus foram nações prósperas. Ela está na base da ciência, da cultura, da academia, da tecnologia, do avanço científico. Então, é muito importante entender que quanto mais se persegue a Bíblia, se ataca a Bíblia, se proíbe a Bíblia, se queima a Bíblia, se critica a Bíblia, mais ela é traduzida e mais ela é distribuída. Porque o homem não pode destruí-la, porque ela é a palavra de Deus, viva e poderosa. Algumas pessoas dizem, mas papel aceita tudo. Recentemente eu assisti num programa humorístico, não que eu estava assistindo o programa, me remeteram pelas mídias sociais, e uma pessoa criticando a Bíblia, zombando da Bíblia, dizendo que esse livro está arcaico demais, precisa ser
atualizado, porque se fosse escrito hoje, muita coisa que hoje nós dizemos que a Bíblia proíbe, ela aprovaria, porque os tempos mudaram, a cultura mudou, o homem mudou. Mas a Bíblia, como alguém disse com razão, não é nem nova nem velha, ela é eterna. Os homens mudam, as culturas mudam, os pensamentos mudam, as filosofias mudam, os comportamentos mudam, mas a palavra de Deus permanece a mesma, eterna, imutavelmente a mesma. Então, eu queria hoje dizer que quando as pessoas dizem, mas esse livro aí, quem me prova que ele é um livro que merece crédito? Não tem nenhum livro na história que se demorou em torno de 1.100 anos só para escrevê-lo, num período de ponta a ponta, de Moisés a João. Nós estamos falando de 1.600 anos, com 40 escritores, de línguas diferentes, de culturas diferentes, em tempos diferentes, para públicos diferentes e sem contradição. Pega um livro de qualquer área, seja religiosa, filosófica, científica, e sempre um vai combater o outro, vai contradizer o outro. Isso prova que a Bíblia tem uma mente divina. As profecias bíblicas, irmãos, se fossem cumpridas do ponto de vista de coincidência, conforme Gene Getz certa feita estudou, daria para você cobrir todo o estado de Sergipe, com moedas de R$1 com camadas de 50 centímetros, e você marcasse uma dessas moedas, vendasse alguém, a possibilidade dessa pessoa encontrar essa moeda marcada, com os olhos vendados, nesse mar de moedas, é a possibilidade das profecias terem cumprido em termos de coincidência. A Bíblia é a palavra de Deus porque ela é poderosa. Quando você lê a Bíblia, ela lê você. Quando você examina a Bíblia, ela examina você. Quando você olha para a Bíblia, ela ilumina os seus olhos. Quando você caminha de acordo com a Bíblia, ela é lâmpada para os seus caminhos. Então, quero levantar aqui algumas coisas importantes para nós. Primeiro, quais são os atributos da Bíblia? Quais são as características dessa palavra? Primeiro, a Bíblia diz que ela é inspirada. Sabe o que significa isso? Essa Bíblia tem o sopro de Deus, é o hálito de Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus, ela veio de Deus, ela não é lucubração humana. Segundo, este livro é inerrante. Sabe o que significa isso? Não há erro nela, ela não precisa ser atualizada, ressignificada, ela é sempre a mesma. Por quê? Porque ela não pode errar. Jesus Cristo diz, a Escritura não pode falhar. Terceiro, esta Bíblia, a palavra de Deus é infalível, significa que tudo que Deus falou vai se cumprir. Todas as profecias vão se cumprir, estão se cumprindo, se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir literalmente. Nenhum tio vai passar. Mas ainda a palavra de Deus é suficiente. Ela não precisa de ajuda, ela não precisa de uma cooperação. Eu não preciso de botar um livro aqui na quarta capa para dar um significado ao que está aqui. Não, esse livro é suficiente. Toda a revelação de Deus sobre si mesmo, sobre a criação, sobre o homem, sobre o plano de Deus, sobre a sua salvação, tudo que Deus quer que você saiba está aqui. Como o Dr. Billy Graham disse, este livro tem uma capa ulterior. Mais do que isso, essa palavra a Bíblia é poderosa. O apóstolo Pedro chegou a dizer na sua segunda carta, no capítulo 3, que por meio dela o mundo foi criado, por meio dela o mundo foi julgado, e por meio dela o mundo será restaurado, pelo poder da palavra de Deus. Mas ainda, esta palavra, meus amados irmãos, ela é espada do Espírito para defender, ou para você enfrentar o inimigo. Esta palavra é alimento para você, é pão, é carne, é leite. Esta palavra é para você tão preciosa que ela é melhor do que muito ouro depurado. Ela é melhor do que o mel e o destilar dos favos, mais saborosa do que tudo isso. Então, ame a palavra de Deus. Então, valorize a palavra de Deus. Então, estude a palavra de Deus. Então, medite na palavra de Deus. Mas deixa eu pensar em outra coisa com vocês. O que a Bíblia faz? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé?
Estude a Bíblia. Se quer crescer na fé, estude mais a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Você quer escutar a voz de Deus audivelmente? Então leia a Bíblia em voz alta. Ela é a voz de Deus. Ainda a palavra de Deus, amados, é um instrumento que Deus chama os seus eleitos, os pecadores, à conversão. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Onde não tem pregação, não tem salvação. Onde não tem semeadura da palavra, não tem colheita de almas. Onde a igreja não prega, não tem crescimento numérico. É preciso pregar. Eu louvo a Deus porque esta igreja tem 4 cursos no domingo e 2 escolas dominicais. Não é porque a gente quer encher o seu domingo todo, não. É porque a igreja entende uma coisa, é que é pela palavra que Deus chama as pessoas à salvação. É pela palavra que Deus edifica a sua igreja. É pela palavra que Deus fortalece o seu povo. É pela palavra que Deus instrui a sua igreja. Nós precisamos da palavra. Mas mais, é pela palavra que nós somos regenerados, é pela palavra que nós somos santificados, é pela palavra que nós somos fortalecidos em poder, é pela palavra que Deus traz avivamento para a sua igreja, como trouxe na época de Josias, como trouxe na época de Ezequias, como trouxe na época dos apóstolos, como trouxe na época da reforma, como trouxe na época dos grandes avivamentos. Todos eles brotaram da palavra. Não existe, irmãos, igrejas fortes sem a palavra. Tem muitas igrejas que estão recuando cada vez mais a pregação, tirando cada vez mais o tempo de pregação, e aí bota mais uma música, aí bota mais uma dança, aí bota mais um teatro, aí bota mais uma coisa, bota mais outra coisa, e a pregação vai enxugando, vai diminuindo, vai encurtando. E se você perceber, não tem saúde emocional, não tem saúde espiritual, não tem crescimento espiritual, não tem tutano espiritual. Por quê? Porque é pela palavra que a igreja é fortalecida. É pela palavra de Deus. Mais do que isso, a Bíblia diz que é pela palavra que você é restaurado. A lei do Senhor restaura a alma. Você está triste? Você vai ler a Bíblia, você é consolado. Você está desanimado? Vai ler a Bíblia, seu coração recebe uma B12 na veia. Você está assim, passando por uma tribulação, você lê a Bíblia e de repente um versículo salta aos seus olhos, como se fosse a primeira vez que você tivesse lido aquela mensagem, e que lhe enche o seu peito de doçura e de consolo. A palavra, irmãos. Mas deixa eu pensar noutra coisa. De quem a palavra fala? Qual é a mensagem central? Qual é o personagem central? E quando eu olho isso, a pessoa central da Bíblia chama-se Jesus Cristo. É sobre ele que nós aprendemos de Gênesis a Apocalipse. Ele é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, mediante quem todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele é aquele cordeiro lá da Páscoa, que foi imolado e o seu sangue passado para livrar da morte. Ele é o verdadeiro tabernáculo. Ele é a verdadeira arca da aliança. Ele é o sentido das festas de Israel. Ele era o verdadeiro significado daquilo que o sábado é sombra. Ele é o nosso descanso. Ele é o sumo sacerdote, ele é o profeta, ele é o rei dos reis. Ele é o caminho para Deus, ele é a porta da salvação. Ele é o Salvador, ele é o Messias, ele é o Senhor, ele é o sol da justiça, ele é a estrela da manhã. Ele é o cabeça da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja. Ele é o cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é o que está sentado no trono, tem o livro da história nas suas mãos. Ele é o nosso Redentor, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa justiça, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele que está sentado no trono, é aquele que levanta reis e depõe reis, é aquele que dirige a história e tem as rédeas nas mãos. Ele é aquele que vai voltar, é aquele que vai sentar na cadeira de juiz e vai julgar vivos e mortos. Toda a Bíblia fala dele. Ele é o centro da Bíblia, ele é o centro da nossa vida, ele é o centro da igreja, ele é a razão da nossa esperança. Tudo isso você encontra onde? Na Bíblia. Essa é a mensagem da Bíblia. Mas, pense comigo,
num último aspecto, o que devemos fazer com esta Bíblia? Primeiramente, amados, talvez nós pudéssemos pensar como Esdras, o escriba, quando a Bíblia diz que ele dispôs o coração para conhecer a Bíblia, para viver a Bíblia e para ensinar a Bíblia. Eu suspeito que hoje, e não obstante termos tanto acesso à Bíblia, tantas versões da Bíblia, tanta facilidade de comprar uma Bíblia, nós encontramos Bíblias em qualquer lugar, em qualquer livraria, até nas livrarias esotéricas você encontra Bíblia. Não há uma livraria de aeroporto que você não encontra uma Bíblia. Não há uma livraria secular, se ela for uma boa livraria, que você não encontra um exemplar da Bíblia. Você tem Bíblia na Hebron, você tem Bíblia na Amazon, você tem Bíblia onde você quiser. Porém, eu suspeito que muita gente hoje tem uma boa Bíblia para guardar numa prateleira ou para ter no enfeite de uma mesa, mas nós temos que ir além disso. Nós temos que ler, nós temos que meditar, nós temos que nos aprofundar. Sabe por quê? Tem muitas vozes, tem muitas novidades no mercado da fé. Você liga o seu televisor, ou você liga o seu rádio, você olha na internet, são tantas ideias, são tantos conceitos, são tantas doutrinas, são tantos ventos, são tantas novidades. Como é que você filtra isso? Como é que você pode saber se isso é certo ou se é errado, se isso está correto, se isso está tortuoso, se esse pensamento é lúcido, bíblico, sólido, ou se isso tem um viés de erro, de distorção das Escrituras? Como é que você pode saber disso? Se você não conhecer, você vai comer na mão dos outros. Se você não conhecer, você vai ser massa de manobra. Se você não conhecer, você vai ser influenciado. Todos nós precisamos ser crentes bereanos. Não importa quem sobe esse púlpito, se é Arival, se é Hernandes, se qualquer outro dos pastores dessa igreja, você precisa manter sua Bíblia aberta e examinar se de fato o que está sendo ensinado é isso mesmo. Isso é ser bereano. A autoridade não é do pregador, a autoridade é da Escritura. Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Então, pense comigo, que nós devemos, à luz das Escrituras, meditar neste livro de dia e de noite. Não significa que você não vai trabalhar mais, que agora você só vai ler Bíblia, não estou falando disso. O que na verdade é necessário é que você passe todas as suas atividades, todo o seu trabalho, todas as suas palavras, todos os seus compromissos, todas as suas ações pelo filtro da palavra de Deus. Bom, deixa eu pegar esses 2 versículos que eu li, dentro da aplicação. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Se existe um grande desafio no mundo de hoje, não é só jovem não, até velho. É você guardar puro o coração. Nenhum de nós consegue ligar a televisão meia hora sem ver uma cena constrangedora. Nenhum de nós. Nenhum de nós abre o aplicativo, um telefone, um smartphone e dá uma rolada lá no que está acontecendo sem ver uma cena complicada. Nenhum de nós. De que maneira você guarda puro o seu coração? Como você se blinda? Como você se protege? O texto está dizendo, observando segundo a tua palavra. E eu gostaria aqui hoje de fazer um desafio. Um desafio que um dia me foi feito indiretamente. Uma das coisas, pastor Ival, que mais marcaram a minha vida, eu estava no último ano de seminário em Campinas, no ano de 1981. E eu me considerava um seminarista, pelo menos zeloso. E eu vou pregar em Franca, interior de São Paulo. Uma jovem se levanta e me faz uma pergunta.
E eu nunca imaginava que uma pessoa fosse me fazer aquela pergunta. Ela me disse assim: como é que está a sua vida devocional? De leitura, meditação da Bíblia e oração. E eu era estudioso. E eu procurava tirar as melhores notas. E eu me debruçava nos livros. E eu era zeloso nos meus trabalhos. Mas eu entendi a pergunta dela. Ela não estava falando de estudar a Bíblia do ponto de vista para fazer uma prova de teologia. Ela estava falando de me deleitar na Bíblia, de ter prazer na Bíblia, de olhar para ela como uma coisa mais doce do que o mel, de pegá-la na minha mão e dizer: isso aqui é melhor que dinheiro, melhor que ouro. Isso aqui é o meu deleite, isso é o meu prazer. E naquele momento daquela pergunta eu me envergonhei. Eu estava no último ano de seminário. E eu percebi que eu estava me relacionando com a Bíblia como um profissional, um seminarista profissional, que prepara o seu sermão, que prepara o seu material para a academia teológica e nada mais. E aconteceu algo sublime na minha vida. Eu passei, a partir dali, a reservar meia hora do meu tempo para ir para uma sala que era chamada no seminário de sala de meditação. Lá só tinha uma cadeira e uma mesa. E eu fui para lá sozinho. Na primeira semana, meia hora, 15 minutos eu lia a Bíblia, 15 minutos eu me ajoelhava e orava. Depois de 15 dias eu queria ficar mais tempo. Depois de um mês, aquele horário era o horário que eu mais ansiava que chegasse na minha agenda. Daqui a pouquinho outros colegas começaram a me vir e perguntar: o que você está indo para fazer ali? Eu estou buscando a presença de Deus, eu quero ir também, posso? Daqui a pouco alguns colegas batiam na porta do meu quarto e diziam: você pode orar comigo? E eu quero fazer esse desafio para vocês que estão aqui, para as pessoas que estão nos acompanhando. Tira um tempo para você estar a sós com Deus. Tira um tempo da sua agenda corrida para você entrar no seu quarto, no seu escritório, onde você puder, fecha a porta, abra a Bíblia. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, fala comigo. E você vai perceber que algumas amarras da sua vida, algumas correntes da sua vida, alguns portões de ferro que prendem você, vão se abrindo automaticamente. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu coração? Observando segundo a tua palavra. Mas deixa eu olhar com vocês o que está no versículo de número 11 para encerrar. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Dwight Lyman Moody, o maior avivalista do século XIX, escreveu em letras garrafais na capa da sua Bíblia a seguinte frase: este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você desse livro. Você pode repetir essa frase do Moody comigo? Vamos lá? Este livro afastará você do pecado, ou o pecado afastará você deste livro. Vejam vocês três coisas no versículo 11. Primeiro, você deve guardar a melhor coisa. Não é dinheiro, não é dólar, não é ouro. A melhor coisa é a palavra de Deus. Não é guardar no sentido de esconder, de preservar. A melhor coisa é a palavra. Segundo, você deve guardar a melhor coisa no melhor lugar, não é na prateleira, não é escondido numa gaveta, mas no coração. Você deve guardar a melhor coisa no melhor lugar, em terceiro lugar, com o melhor propósito. Qual é? Não pecar contra ti. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar a palavra de Deus, a ter zelo pela palavra de Deus, a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus.
a obedecer a palavra de Deus, a pregar a palavra de Deus, a perceber que ela é melhor que ouro, ela é mais doce do que o mel. E se você quer ter uma vida vitoriosa e bem-aventurada, permanece na palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.